Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Vou deixar aqui um bizuzinho aqui, ó. Vamos fazer uma recapitulação de alguns assuntos, né, que nós comentamos aí ao longo do semestre, tá? Tá avisando também aí o nosso exame que vamos ter para a próxima semana. Então quero deixar algumas dicas aqui com vocês, tá? Galera, hidrelétrica, tá? Ó, tô colocando para vocês, também vou disponibilizar para vocês um PDF dessa apresentação aqui para vocês poderem consultar, além dessa videoaula, tá ok? Então, ó, dá uma olhadinha nos pontos positivos, nos pontos negativos de uma hidrelétrica, tá? O que é uma fonte renovável de energia. Isso são assuntos que são bem cobrados dentro desse tipo de usina. A mesma coisa para a usina eólica, tá? Coloquei aqui para vocês um brevezinho resumo, mas as lives e as aulas que a professora Juliana deu para vocês aí no contraturno foi bem rica. Dê uma olhada, uma consultada no material, dá uma lidinha naquele materialzinho teórico, tá? Nosso exame vai ser bem teórico, tá? São poucos cálculos, mas estou deixando já uma dica aqui para vocês, tá? Aí o aluno sempre faz aquela pergunta: Renan, se eu estudar só pela sua revisão, eu vou fazer uma boa prova? Galera, isso aqui é um resumo do resumo. Lógico que isso aqui não vai substituir todo o assunto que foi estudado ao longo do semestre, tá? Entendeu? Você não vai tirar 10 lendo só esses tópicos, tá? Isso aqui é um norte para você se aprofundar nesses temas e conseguir se ancorar bem na matéria e ter um bom resultado, tá ok? Então dá uma verificadazinha, além dos pontos positivos, negativos, né? O que é uma energia, uma fonte de energia limpa, tá? Ó, energia termoelétrica, tá? Coloquei aqui para vocês aqui, ó, um resuminho, o materialzinho da nossa apostila, tá? Que eu usaria com vocês na sala de aula, tá? Os pontos negativos e os pontos positivos. Eu quero me atentar com vocês mais aqui nessa videoaula aqui, é geralmente onde fica a dificuldade de vocês, que é nos cálculos. Então, essa parte teórica eu vou deixar para vocês assim, ela indicada, vocês darem uma bisurada, uma papeirada, e qualquer coisa vocês sabem que podem mandar mensagem lá na plataforma, né? Se eu estiver no grupo da sua turma também, pode ficar à vontade para me perguntar, que eu sempre vou estar, sempre que possível, vou estar tentando ajudar o aluno da melhor forma possível, tá, galera? Ó, e as equações, né? O que a gente pode cobrar aí para vocês aí, né? É a questão do impulso. O que é o impulso? O impulso é força vezes a variação do tempo. O impulso também ele pode ser calculado como sendo a área, numericamente a área do gráfico. Então eu coloquei aqui dois exemplos, tá? Ó, esse exemplo aqui desse gráfico e esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico constante. Então eu tenho o quê? Tem um retângulo. Como é que eu calculo a área no retângulo? Base vezes altura. Então eu vou ver qual é a medição que eu estou tendo aqui na base. Vou pegar esse valor e vou multiplicar pela altura. Nesse caso aqui está sendo simbolizado pela força, tá? Então, base vezes altura. E esse aqui? Tá? Essa área aqui a gente calcula como sendo o quê? Base maior. Quem é a base maior? Esse cara aqui, ó. Quem é a base menor? Esse tamanho aqui. Então, base maior mais base menor vezes altura, aqui, ó, agora está na horizontal, tá dividido por 2, que é da fórmula, tá? Mas eu vou fazer com vocês exercícios para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Então, vamos lá, ó. Uma força de 700 newtons é aplicada para erguer um motor. O tempo de aplicação foi de 3,5 segundos. Determine o impulso realizado por esta força. Então vamos lá. Impulso é o quê? Força vezes o tempo. A força é de 700, o tempo é de 3,5. Então, quando eu faço essa matemática, essa multiplicação, 700 vezes 3,5 dá 2.450 newton segundo, tá? Easy, easy, easy. People, 2. Exercício número 2. Uma bola é rebatida com um impulso de 300 newton/segundo. Sabemos que o tempo de contato com a bola foi de 0,2 segundos. Determine o módulo dessa força em newtons. Vamos lá. O impulso é força vezes o tempo. Só que agora eu quero saber a força. Então vou isolar a força.
Força vai ser impulso dividido pelo tempo. Então, ó, o impulso foi de 300 e o tempo 0,2. Então, 300 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 300 vezes 5. Então, vai dar o quê? 1.500. 1.500 o quê? Newton, tá? Então, é bem simples, cara. O impulso é... O negócio é aquela questão para cair na prova e fazer a alegria do aluno. Vamos lá, people. Ó, para mover uma mesa centrífuga industrial, duas pessoas aplicam uma força horizontal. Olha tá, o erro aí, ó. Faltou um L aqui, tá? É horizontal de 120 newtons durante 6 segundos para movê-la do ponto A para o ponto B. Vamos lá. Qual foi o módulo do impulso? Então vamos calcular o impulso. É o quê? Força vezes o tempo. Então a força é 120, o tempo 6, 720 newton segundo. Qual foi a direção? Ele fala para a gente aqui, ó, a força foi horizontal. Então, qual foi a direção da força? Horizontal. Tá? Qual foi o sentido da força aplicada? Ele falou para a gente que foi do ponto A para o ponto B. O sentido do ponto A para o ponto B. Tá? É uma misturazinha de impulso com alguns conceitos de vetores, né? Ó, as questões do gráfico lá, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tá? Aí, o que você tem que tomar atenção é fazer a leitura, galera. Quem vai ser a base maior e quem vai ser a base menor. Hora ele vai estar assim deitado, hora ele pode estar em pé, tá? É um gráfico. Então o gráfico ele vai se comportar mediante os dados que nós temos, tá? Então, ó, ele quer que eu calcule o impulso quando a força for aplicada entre o intervalo de tempo de 0 a 15. Então é daqui até aqui. Vamos lá. A fórmula, base maior de 0 a 15, ó, 15. A menor é quem? Ó? Daqui até aqui. Então 8, ó, tá marcando 8. A altura, 15, dividido por 2. Então dá 23 vezes 15, 345 dividido por 2, 172 newton segundo. Aí eu pergunto aqui, ainda aproveitando o gancho dessa questão, qual seria o impulso no intervalo de tempo de 0 a 8? Galera, de 0 a 8 é um retângulo. Então a área do retângulo é base vezes altura. Então a base é o quê? 8. A altura 15. Então 15 vezes 8 dá 120 newton segundo. Então se liga no seguinte fato da pergunta. Observe qual o intervalo de tempo que a questão está te perguntando. Pô, eu poderia ter te dado aqui esse gráfico aqui, que é de 0 a 15, mas te pediu o impulso de 0 a 8. Ou eu poderia ter pedido o impulso aqui, ó, de 8 a 15. De 8 a 15, repara, qual figura que é? É um triângulo. Então você faria a área do triângulo, que é o quê? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então o impulso de 8 a 15 seria a área do triângulo. Então você tem que ficar bastante atento ao intervalo de tempo que a questão tá pedindo. Beleza, people? Aí, para a gente fechar aqui a nossa questãozinha, eu dei mais um gráfico, que eu gosto de gráfico, né? Físico adora gráfico. Então ele deu o gráfico aqui, ó, que é um retângulo. Então como é que eu faço? Base vezes altura. E vamos ver qual é o intervalo de tempo. De 0 a 5. Então, ó, de 0 a 5, tá? Ah, pô, Renan, só tem de 0 a 5 ali informando ali. Tá, mas olha a maldade do problema. Eu poderia ter pedido aí de 0 a 3, tá? De 0 a 3. Ah, mas Renan, não está mostrando 3. Mas ó, repara o seguinte, o seu gráfico aqui, nesse caso aqui, o gráfico aqui é uma reta horizontal constante. Então, ó, se eu colocasse de 0 a 3, seria mais ou menos aqui, assim, né? Então seria o quê? A base que seria 3, a altura 10, tá? Então, se liga nisso aí, galera. Tá? Eu posso pedir e não diretamente mostrar, mas eu sei que aqui é constante. Então, te dei a base aqui, ó, na informação do tempo. E a altura está aqui, ó, marcada no gráfico. Então, presta atenção nisso. Não é o nosso caso aqui, tá? Nosso caso aqui eu estou dando um intervalo de tempo de 0 a 5, tá? Dando essa informação aqui no gráfico. Então, ó, vamos lá. A base é 5, a altura 10. 5 vezes 10, 50. 50 newton segundo. Pô, forte abraço aí. Tamo junto, hein? Vamos lá. Vamos buscar esse 10 aí. Saudade do 10 que a gente ainda não viveu, hein, galera? Vamos buscar essa nota aí.